Você sabe que eu sou pneumologista, né? Então a minha especialidade está muito relacionada aí à pandemia, né, do Covid-19. Estou gravando esse vídeo agora final de 2021 e vou trazer algumas perspectivas, a minha visão pessoal e como pneumologista em relação ao Covid, a pandemia, o que vai ser aí o Covid em 2022, o que a gente pode esperar da pandemia, o que está acontecendo agora nesse momento. Por que falar de novo sobre Covid? Por que falar sobre Covid? Um tema que já está tão batido. Mas mesmo que seja um tema que a gente tenha escutado muito, que tenha dominado aí todos os noticiários, as redes sociais ao longo dos últimos 2 anos, é importante nesse momento a gente trazer alguns assuntos que têm atrapalhado muitas pessoas e que às vezes as pessoas acabam deixando de fazer, de tomar atitudes extremamente importantes em relação à prevenção, à sua saúde, por conta de desconhecimento ou por conta de má informação ou desinformação. Então a gente sabe que as redes sociais e até mesmo as mídias tradicionais, elas muitas vezes muito mais nos desinformam do que nos informam, porque existe sempre por trás de uma notícia, sempre por trás de uma grande rede, especialmente de mídia, interesses pessoais, interesses partidários, interesses políticos, interesses econômicos, financeiros e assim por diante. Então eu vou trazer aqui para vocês a minha visão como médico, como ser humano, em relação às percepções que eu tenho tido e de algumas coisas que eu acredito que são extremamente importantes e relevantes para a gente poder enfrentar com mais tranquilidade os próximos meses aí, o próximo ano, em relação à pandemia do Covid-19. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é o grande preconceito e a grande desinformação das pessoas em relação à vacinação contra o Covid. As pessoas dizem que as vacinas foram colocadas no mercado de maneira muito rápida, que não houve estudos suficientes, que as vacinas não são seguras. Existem vídeos aí de pseudo-especialistas falando que as vacinas são experimentais. Na verdade, todas as vacinas que nós temos disponíveis, elas foram feitas de maneira assim acelerada, devido à necessidade por conta do grande número de pessoas que estavam perdendo a sua vida por conta da pandemia, pela velocidade com que a pandemia se espalhou aí pelo mundo inteiro, mas todas as vacinas elas foram feitas sobre bases científicas há muito tempo conhecidas. Não são novidades científicas, são maneiras de se fazer vacinas que já estavam sendo estudadas há muito tempo. Só não ainda se tinha utilizado elas na prática para fazer uma vacina e a gente precisou realmente de um esforço gigante, mundial, global, para que a gente pudesse colocar soluções rapidamente disponíveis aí para reduzir o grande número de pessoas que estavam perdendo a sua vida por conta da vacina. Vamos pensar junto aqui comigo e vamos usar o bom senso. As pessoas têm muito medo em relação às vacinas. Morreram até então aí mais de 611 mil brasileiros por Covid. Eu estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2021. E quantas pessoas oficialmente receberam a declaração de óbito por reação adversa à vacina contra o Covid? Pessoalmente, que eu conheço, nenhuma. Eu conheço muita fake news, muita história, mas oficialmente eu não conheço nenhuma pessoa que perdeu a vida oficialmente comprovada, cientificamente comprovada, por reação adversa às vacinas do Covid. Podem realmente sim existir, mas vocês imaginem, se eu não conheço estatísticas oficiais de quantas pessoas morreram por conta da vacina, mas eu sei que morreram mais de 611 mil pessoas por Covid, será que é lógico eu imaginar e eu ter medo da vacina, porque a vacina pode me causar alguma coisa? Qual é o risco maior? Eu adoecer da vacina ou eu adoecer de forma grave do Covid? Obviamente, 611 mil pessoas perderam a vida por causa do Covid e quantas outras hoje lidam com muitas dificuldades no seu dia a dia devido a quadros graves de Covid. Eu conheço muitas pessoas, dezenas de pessoas que hoje estão aí lutando ainda com sequelas do Covid. E o que eu tenho visto hoje na rotina do dia a dia? Existem ainda alguns casos, sempre vão continuar existindo. Todas as infecções, quando elas surgiram, por exemplo, H1N1, e depois ao longo dos anos H1N1 dominou e a gente quase não tinha mais gripe por influenza B, pela influenza comum. H1N1 se tornou a gripe mais comum nos anos seguintes. E ela foi perdendo a sua gravidade, os casos foram ficando menos graves, porque as pessoas foram se vacinando, foi se desenvolvendo a imunidade natural e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer com o Covid nos próximos anos. Nós vamos continuar tendo casos de Covid, nós vamos continuar tendo novas variantes do Covid, talvez algumas mais agressivas, outras menos agressivas,
progressivas, mas quanto maior o número de pessoas no mundo vacinadas ou que tiverem contraído a doença, menos gravidade, menor é o número de casos, ela vai começar a se tornar uma doença como tantas outras infecciosas que começam a fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Nós vamos conviver com ela, mas de maneira mais pacífica do que aconteceu ao longo dos últimos 1 ano e meio, pelo menos. Mas por que aconteceu essa grande mudança em relação ao número de pessoas internadas em UTIs, ao número de casos graves? Pela vacinação. Eu sou médico, eu sou pneumologista, eu acompanhei muita gente em hospital, muita gente em UTI ao longo desse ano, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A partir de fevereiro, março, a gente teve o maior número de casos aqui no Rio Grande do Sul. E no momento em que as pessoas com mais de 60 anos receberam a vacina, aquela mais fraca de todas, que tem a menor eficácia para prevenir a infecção, que é a Coronavac, 50% de prevenção, mas que protege mais de 70% dos riscos de formas graves, as UTIs quase esvaziaram de pessoas com mais de 60 anos. Mudou completamente o perfil das pessoas hospitalizadas. Aí começou a ser jovens com comorbidades, com outras doenças ou jovens obesos. Conforme as faixas etárias foram sendo atingidas pela vacinação, aqueles grupos foram saindo também de dentro da UTI, a ponto que a gente começou a fechar as UTIs que foram abertas exclusivamente para Covid e hoje a gente tem muito pouca gente internado ainda aqui no Rio Grande do Sul por conta do Covid. Mas o que mudou? Mudou por causa da vacina. E a gente tem ainda todo esse medo e esse preconceito em relação à vacina. Eu preciso ter medo de algo que vai me dar uma febre baixa, um mal-estar, 2 dias, uma dor no corpo? Essas são as reações adversas comuns. Existem riscos de doenças tromboembólicas, de causar trombose por conta de algumas vacinas? Sim, especialmente a vacina da AstraZeneca, Oxford, mas é um risco infinitamente menor do que o risco de tromboembolismo, de doenças tromboembólicas causadas pelo próprio Covid. Onde é que a gente vê isso acontecer? Durante o Covid, durante a infecção pelo Covid. Existem casos de Guillain-Barré, que é uma paralisia progressiva que as pessoas têm em épocas de grandes epidemias de infecções virais. É um fenômeno causado por infecções, especialmente. Antigamente, muito relacionado a infecções gastrointestinais, mas toda vez que eu tenho, por exemplo, uma epidemia de gripe, na epidemia de H1N1, também aumentam os casos de síndrome de Guillain-Barré. E aí a gente associa sempre a vacina. Pode até ser uma reação adversa rara por conta da vacinação, mas o mais comum é que ela seja proporcionada pela própria infecção. Mas no momento em que ocorre a vacina, no momento que as pessoas adoecem ou têm qualquer problema depois que elas foram vacinadas, a culpa sempre recai sobre a vacina. Isso nos remete lá da história do Brasil, em que houve lá no Rio de Janeiro a revolta da vacina, em que as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas aí contra a poliomielite e as pessoas não queriam ser vacinadas e aí houve até uma revolta popular por conta disso. E isso fica no nosso imaginário. Então, no nosso inconsciente, nós somos meio aversos à vacina. Mas as vacinas são as substâncias farmacológicas mais bem estudadas e mais seguras que existem. Eu sou totalmente favorável à vacinação e a vacinação é uma grande medida de prevenção que nós podemos ter. O que nós estamos vendo hoje na Europa? Uma quarta onda, uma onda mais fraca. Agora, talvez, a gente vai ter endemias, alguns locais em que vão ter um aumento do número de casos, não mais uma pandemia como a gente viu, mas especialmente o que a gente tem visto é manifestações mais sérias, mais graves, internação inclusive em UTI, em não vacinados. Naquelas pessoas que se deixaram levar por essas desinformações que a gente recebe todos os dias pela mídia e que acabam às vezes adoecendo de forma grave de maneira desnecessária. Todos os meus pacientes, todo mundo da minha família, todos nós somos vacinados. E a outra coisa que a gente percebe também é a questão de hoje a gente já está aprendendo que a duração da proteção da vacina, assim como da infecção, também a autoproteção por conta da pós-infecção, essa imunidade a gente consegue ter em torno de 6 meses de proteção. Então também na Europa agora nessa quarta onda, o que a gente tem visto? Um aumento do número de casos de pessoas que já fazem mais de 6 meses que receberam alguma dose de vacina. Então a gente sabe que tem que reforçar sempre a vacina a cada 6 meses, dessas vacinas que nós temos hoje. Então a grande dica é, fechou os 6 meses da sua última dose de vacina, faça o reforço. Isso é muito importante para preservar, manter a sua saúde e nós continuarmos com a doença controlada. Vão acontecer algumas situações, a gente vai ouvir falar sobre algumas pessoas que perderam a vida mesmo tendo sido vacinadas, especialmente há mais de 6 meses, mas é normal, as vacinas não protegem 100%, elas protegem em torno de 80 e poucos % das
formas graves. Então, mesmo algumas pessoas vacinadas vão ter a infelicidade de evoluir de forma grave e perder a vida. Mas a grande maior parte das pessoas terão sido salvas por conta da vacinação. A minha grande dica para todo mundo é: acredite na ciência, acredite na medicina, acredite nos médicos, vacine-se. E isso é a melhor maneira de você proteger a si, proteger a sua família e também você colaborar com a proteção e a saúde das pessoas à sua volta, da sua comunidade. Então, se a gente agir dessa maneira, provavelmente a gente ter menos medo e a gente procurar pessoas que realmente entendam sobre o assunto, pessoas que estão vivenciando o dia a dia da pandemia, com certeza vocês vão ter informações realmente mais úteis, relevantes e seguras sobre como agir nessas situações. Não se deixe levar por informações de veículos de massa que têm outros interesses por trás que não a preocupação com a sua saúde. Não se deixe levar por grupos de WhatsApp, pelo vizinho, pelo amigo que faz um comentário sobre alguém que ele ouviu falar que passou mal ou que teve algum problema em relação à vacina. Informe-se realmente com as sociedades médicas, informe-se com o seu médico de confiança, com pessoas que realmente entendam do assunto, porque aí realmente você vai poder tomar as suas decisões de maneira mais segura. Infelizmente, as fake news são um grande problema para a saúde hoje, são um crime, inclusive, né? Isso está tipificado aí no Código Criminal. É um crime você propagar fake news. Muito cuidado ao você compartilhar esse tipo de vídeo e esse tipo de informação se você não tiver certeza que aquilo realmente é verdadeiro. Isso atrapalha muito a vida das pessoas. A ciência, ela faz muito bem para a saúde e as fake news fazem muito mal para a saúde. Espero que eu tenha auxiliado você a entender um pouquinho melhor sobre a pandemia, a entender um pouquinho melhor sobre a importância da vacinação e que você possa, com isso, tomar as decisões mais inteligentes e de acordo aí com o seu pensamento. Nós somos livres para tomar as nossas decisões. Cada vez mais as pessoas têm que ter a liberdade de tomar suas próprias decisões em relação à sua saúde, mas baseie as suas decisões realmente em conhecimento, em ciência, em pessoas que tenham conhecimento prático sobre as coisas. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo tem muito teórico, tem muita gente que conhece muito, que estuda muito, mas que não tem prática, não atua na linha de frente. Nós não podemos ser governados por matemáticos, epidemiologistas, por teóricos. A gente tem que utilizar esse conhecimento que os matemáticos, os epidemiologistas nos trazem, usar isso na prática, trazer isso para a nossa rotina no dia a dia e aí, através da experiência, tomar as melhores decisões e também de fornecer as melhores informações para as pessoas. Porque quando eu tenho um ser humano na minha frente que está sendo tratado por mim ou que precisa de uma ajuda para tomar as melhores decisões em relação à sua saúde, eu não posso simplesmente usar dados matemáticos. Eu tenho que trazer o conhecimento científico para o dia a dia, para a rotina, para aquele ser humano único que está sentado na minha frente. Eu acho que esse é o grande barato da medicina, é o que nos distingue, né? Porque a medicina, ela é uma arte baseada em ciência. Então a ciência, ela é extremamente importante, a gente não pode nunca esquecer a ciência, mas a gente tem que trazer também a criatividade, a gente tem que ter a curiosidade para ir buscar outras fontes e a gente tem que sempre levar em consideração o ser humano a quem a gente está tratando. Espero que eu tenha trazido aí alguma informação relevante. Isso é a minha visão em relação à doença, o que eu tenho visto na rotina, no dia a dia. Tudo que eu falei aqui é baseado na minha experiência e na minha percepção. Você pode e tem todo o direito aí também de não concordar com o que eu trouxe aqui, mas essa é a minha percepção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.